Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. É uma matéria muito interessante, reverberada aí pela CNN Brasil, que é uma secla do regime que nos toma, mas, entretanto, contudo, todavia, um aliado do STF dizendo que a corte está errada, errando e regredindo. Um jurista. Vamos ouvir isso aqui que é um negócio interessante. Vamos aqui. Vamos ver. Vamos ver o que tiramos disso daqui. Walter Maierovitch, alguns operadores no campo do direito como você têm argumentado que se trata de lenda urbana as críticas à dosimetria, particularmente nesse caso da mencionada cabeleireira Débora. Estamos diante de uma lenda urbana ou o STF está errando? O Supremo Tribunal Federal, William, boa noite, Thaís, boa noite, Caio, boa noite, Daniel. O Supremo Tribunal Federal está errando, atenção, errando e está regredindo a período anterior ao século XVIII, quando as penas e o direito penal se humanizou. Não é possível. Vejam, este é Walter Maierovitch, autopropalado juiz, aposentado há muito tempo, comentarista de judiciário, analista de judiciário há muito tempo, que serve aí a esses veículos de esquerda. Esquerda caviar, como o Grupo Folha de São Paulo. Aqui está a entrevista ao William Vac, nesse outro antro de esquerda caviar que é a CNN Brasil, mas o Walter Maierovitch, apesar de ideologicamente esquerdo, canhoto, é um homem que tem relativo conhecimento de direito, passou no concurso público, é um homem que já tem lá seus cabelos muito brancos, e ele está dizendo, quando perguntado, o STF está fazendo alguma prática atípica? E ele está dizendo, o STF está regredindo ao século XVIII. Vocês entendem isso? O século XVIII, onde não se respeitavam, por exemplo, direitos humanos. Onde o cidadão não era sujeito de direitos e sujeito dentro de um processo, mas ele era... O cidadão era... O pessoal que dá uma agonia, né? Faz um vídeo com um microfonezinho desse na mão, assim, dá uma agonia retada. Naquele tempo, o cidadão era objeto. O Estado fazia de gato sapato. Olha que interessante. Repito, não é possível, primeiro, que haja uma adequação típica e depois dessa adequação típica, os ministros se esquecem de que a individualização representa uma outra coisa. Esse pessoal do 8 de janeiro, evidentemente que é um pessoal golpista, não há dúvida, e que se excedeu muito. Mas agora a pena não é... Por isso que eu digo, às vezes ele finge que é doidinho da Silva. Porque esse sujeito, ele sabe o direito, ele está acompanhando isso, ele sabe que não houve tentativa de golpe nenhuma, faltam elementares típicas no caso concreto, a concretização de elementares típicas, e ele fica dizendo que não há dúvida nenhuma de que essas pessoas participaram de um golpe. Esse sujeito conhece a teoria geral do direito penal, sabe que, por exemplo, nós estamos ali, na maioria das situações daquelas pessoas, nós estamos diante de situações de atipicidade, ou seja, não houve ali a prática de crimes. Sobretudo essas acusações, por exemplo, de tentar associação armada para isso, para aquilo, armada com Bíblia, com algodão doce, com água mineral. Vingança pública. Existe no direito penal moderno, atenção, no direito penal moderno, não estou nem falando do período de humanização, de Beccaria de 1764, não, existe no direito penal moderno
algo que se chama política criminal. Não estou falando em política partidária, estou falando em política criminal dentro do Código Penal, que significa não deixar penas exageradas. Muitas vezes se faz a consunção, a junção de crimes. Imagine, William, alguém ser condenado por invasão de domicílio e por ter furtado o domicílio. Então, há sempre uma junção. Para quê? Para que as penas não se tornem injustas. Então, no direito penal existe uma ciência, que é ciência e arte de aplicação dos princípios. Tudo isso eu sei porque eu estudei direito, fui um bom aluno de direito penal e sou criminalista. Agora vejam só vocês. O sujeito está com essa perfumaria, exalando o suposto conhecimento das leis e da área criminal, juiz criminal aposentado, conhecedor do direito comparado, ou seja, do direito internacional, etc., dos diplomas bilaterais e multilaterais internacionais e tal. Aí ele está dizendo, não é possível que as penas dessas pessoas sejam tão grandes. A nossa atual fase do direito, e na verdade até a fase que remonta à Beccaria, bem lá atrás, etc. E antes de Beccaria é vamos dizer assim, um autor de um livro bastante importante, né? Dos delitos e das penas, só que antes desse livro não escreveu nada, então não se pode dizer que é um doutrinador Beccaria, mas é um livro importante. E aí, assim, ele está dizendo assim, olha, realmente, o que devia ter arranjado alguma coisa na dosimetria para as penas não serem as penas muito grandes, né? Veja, está tudo errado, inclusive na fala do ideologicamente errado. Aliás, tecnicamente errado, porque eivado de ideologia, o que este sujeito, Walter Merowitz, está dizendo. Por quê? Porque o erro, o vício, como nós chamamos em direito, vício é erro, o erro, a falha, a coisa técnica, a coisa que parece vingança, como ele está dizendo, é o seguinte. Ele está dizendo assim, olha, o tamanho das penas foi inadequado, mas ele concorda que essas pessoas praticaram esses delitos contra a democracia, ele concorda. Então ele já parte de um ponto de vista, como se diz, de um lugar de fala pouco confiável, porque se ele se diz um jurista, especialista na área, e ele admite que aquelas pessoas em bloco cometeram esses crimes gravíssimos, ele já é um farsante. Eu tenho dito, pessoal, não caiam nesse conto da carochinha de dizer que é um problema apenas de dosimetria, ou seja, de tamanho da pena que essas pessoas levaram. Na verdade, essas pessoas, a maioria delas, jamais poderia ter sido denunciada, processada e condenada por esses crimes gravíssimos que estão dando aí na somatória 16, 14, 19 anos. Não há prova disso. Essas pessoas não poderiam ter cometido esses crimes pelos quais elas estão sendo condenadas por absoluta impropriedade dos meios empregados. São hipóteses claras de crime impossível, ou seja, atipicidade. E, na verdade, inexistência de crime praticado. No caso da Débora, nem crime de dano aquela mulher cometeu, porque um batom, o meio empregado, o batom, é absolutamente incapaz de causar um dano ao patrimônio físico da União, que é aquela estátua. Nem crime de dano qualificado por ser contra o patrimônio da União, no caso, ocorreu. E se tivesse ocorrido, se ela tivesse pegado, por exemplo, uma maquita e danificado a estátua, o que seria muito indevido, claro, aquilo ali teria sido um não atentado contra a democracia. Teria sido, por mais que se idolatre a deusa da justiça, uma mulher que pegasse uma maquita e decepasse a estátua, não estaria cometendo crime contra a democracia. Estaria cometendo um crime de dano que nem qualificado, que nem cadeia dá no Brasil. Então não caiam nessa desses supostos especialistas que aos montes, fregueses que são desse sistema draconiano que está aí aos montes, eles estão dizendo, olha, a gente podia pegar essa dosimetria, esse tamanho da pena e diminuir um pouquinho para ficar mais justo uma ova.
Qual é o problema? Eles estão aconselhando o Supremo. A pena ficou muito alta, tá dando na pinta que a coisa foi errada. Vamos diminuir para esconder que a coisa foi errada. A coisa foi errada porque essas pessoas imputaram a essas pessoas práticas gravíssimas que, pelo contexto, elas jamais poderiam tê-las praticado. E todos sabem disso. Só que agora os especialistas estão aconselhando o sistema, o STFA. Deu na pinta! Diminui a pena, corre, diminui a dosimetria, refaz a dosimetria. E aí as pessoas vão continuar sendo condenadas por 2, 3, 4, 5 crimes gravíssimos. É por isso que conhecimento faz falta. Formação faz falta. São dos princípios que se chama de política criminal. O Supremo Tribunal Federal deu as costas a isso e exagerou. E analistas, pseudo-analistas, pseudos-bacharéis, como você, Walter Merovitch, deram as costas à congruência, à coerência sistêmica do nosso direito penal processual, do nosso direito penal. Deram as costas para a nossa Constituição, para ficar defendendo essa narrativazinha descarada, ô Walter Merovitch. Na fixação das penas, passou de todos os limites do razoável. Em apenas um dia, mais de 10. Pronto, é isso. A tese dele é essa, que o Supremo está errando e errou, e está regredindo e regrediu, apenas porque, por exemplo, não deu uma pena menor. Podia ter processado e condenado as pessoas por todos aqueles crimes que, por absoluta impropriedade dos meus empregados, jamais elas praticaram. Podia. A narrativa não faz mal. Só que deu na pinta porque não colocou uma dosimetria um pouco menor. Não acreditem nessa versão. É por isso que, obviamente, no momento que estamos, não haverá. O que eles poderão fazer, de repente, para tapear, que nem está havendo agora, estão havendo essa série de prisões preventivas que já perduraram contra mulheres, inclusive, mais de 2 anos, e agora colocaram elas em prisão domiciliar. Foram soltas uma ova. Elas estão presas, incomunicáveis em casa. E pior, enquanto estavam na cadeia, mal e mal ainda se falava delas. Agora elas vão estar presas e esquecidas, se nada acontecer, dentro de casa, apodrecendo dentro de casa. Esta é a mais pura verdade. Tá certo? Então veja bem. Não acreditem nessa história. O que eles poderão fazer no máximo para tapear, que nem essas prisões domiciliares, ainda para passarem de magnânimos, de bondosos, é diminuir a pena. Entretanto, as pessoas continuarão com a pecha, com o estigma, com a nódoa de que praticaram aqueles crimes horríveis, que não praticaram. Então vejam. O que é que, se nosso judiciário não estivesse nesse momento ideologicamente funcionalizado, o que é que deveria ocorrer? Deveria ocorrer uma revisão criminal dessas pessoas daqui a pouco, ou até por meio de habeas corpus, ou até de ofício, né, por algum ministro da corte, pelo presidente da corte, não se sabe. Judicialmente, poderia haver, por provocação das partes e seus advogados, uma revisão dessas imputações, só que não haverá. Por isso que a anistia, projeto de lei da anistia, feita pelo Congresso Nacional, é por isso que a anistia ela é importante, porque a anistia vai sustar essas acusações, porque o erro, ele fala de erro, mas ele está mentindo quanto ao erro, o verdadeiro erro foi quando essas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por esses crimes que elas não cometeram, quando elas foram denunciadas pelo Paulo Bonetti da PGR pelos crimes que elas não cometeram, e quando foram condenadas. Então, só o projeto de anistia para assustar, revogar essas imputações e definir. Entenderam isso? Entendeu, pessoal? Então é isso. Dê seu like, por favor, se você gostou dessa reflexão. Compartilhe com todos.
por favor, estou pedindo sempre, deixem comentários sem palavras feias, porque senão eu vou excluir quem usar de palavras feias. Além disso, confira sempre a sua inscrição. Estou falando sério, as pessoas estão tirando a sua inscrição. E também não espere a notificação. Entre no canal, todos os dias temos pelo menos 3, 4 vídeos. Entre no canal várias vezes. A notificação não vai chegar se você ficar esperando, ok? Torne-se membro do canal. Aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. Clique aí e veja como funciona. Os membros do canal terão um desconto todo especial quando entrarem na loja, que na quarta-feira eu vou colocar aí o link da loja. Na loja aqui desse pessoal que me brindou com essa linda camiseta, os membros do canal terão aí condições especiais de aquisição. Um abraço.